convidado hoje aqui no Jornal 96 é o senador da República, Jean Paul Prats, do Partido dos Trabalhadores. Já sentiu o peso do cargo em Brasília, não só pelos acontecimentos, a eleição de mesa muito tumultuada, mas também os assuntos e a repercussão de cada ato, de cada palavra no cenário local também e nacional. Bom dia, Jean Paul. Bom dia, Diógenes, é verdade, bom dia, mas eu estou preparado, estou firme aqui, tranquilíssimo. Todas essas polêmicas, as coisas que foram aventadas e levantadas, eu tenho tranquilidade que agir corretamente. Pois é, vamos começar por duas delas. Primeiro, a eleição tumultuada na mesa do Senado. Você, juntamente com os outros dois senadores do Rio Grande do Norte e o Steve Zenardi, foram escrutinadores daquela eleição bastante tumultuada no sábado. E teve aquele episódio dos 82 votos. São 81 senadores, apareceram 82 votos e isso gerou lá, inclusive, uma nova votação. E no momento lá que o presidente estava com os dois votos que surgiram, e aí houve um aconselhamento, segundo o registro, inclusive, da própria gravação, pelos microfones da sessão, você orientando o senador José Maranhão para que rasgasse logo. O que foi que houve na sua... Deixa eu explicar em três partes. Essa questão tem 3 capítulos explicados, o que merecem explicação. Primeiro, sobre o sigilo do voto, que é importantíssimo porque está na raiz desse problema. Segundo, sobre a anulação do processo, do primeiro processo de votação. E o terceiro, aí sim, a destruição dos votos. Sigilo do voto é uma coisa que eu estou convicto que é necessária para esse tipo de eleição interna corporis. Senado, Assembleia Legislativa, câmaras municipais de todos os lugares do Brasil, o conclave papal, o voto na urna nosso, são secretos justamente para evitar que nós soframos pressões como eleitores de poderes externos, seja o coronel da esquina do voto de Cabresto da República Velha, seja hoje a não autonomia dos poderes. Então, quando você elege um presidente do Senado, um presidente de Câmara, você eventualmente pode estar votando contra o prefeito, o executivo em geral, o governador ou a governadora, ou o presidente ou a presidenta, ou quem quer que seja. Ou até pressões internas partidárias. Imagine, porque o que aconteceu nesta eleição especificamente? Vamos lembrar que a presidência da Câmara dos Deputados foi definida por voto secreto, ninguém fez essa celeuma. Houve uma discussão anterior. Havia também a questão jurídica mesmo. O regimento interno manda isso, não foi mudado, porque aquela primeira sessão que teve uma votação, nada daquilo valeu, porque aquela não era uma sessão deliberativa. Era preparatória. E você sabe, como todo bom novato, você tem que estudar todas as regras para entrar na escolinha. Então eu estudei bem direitinho e aquele regimento interno não podia ser alterado em sessão preparatória. As sessões deliberativas só começam depois de estabelecida toda a mesa diretora e a presidência. Então tudo que aconteceu na sexta-feira não valeu nada, não teve valor nenhum. No sábado, então, a presidência estabelecida como o regimento mandava, ainda por cima tinha uma decisão do STF, dizendo o voto será secreto. Não vamos chegar no primeiro dia da primeira votação, do primeiro ato, ali, e já descumprir uma decisão judicial e o regimento interno ao mesmo tempo. Então, mas o Renan estava ali, era uma peça, era um caso excepcional de transparência necessária, etc. Existe um claro movimento anti-Renan. Isso seria um casuísmo, como foi. A maior parte das pessoas que declarou o voto ali estava declarando para mostrar aquilo ao governo ou a alguém, E os demais, a maior parte deles, não declarou o voto, fez como o regimento manda e como o STF também mandou, ratificou aquilo ali. Então essa independência dos poderes é preservada por isso. Se houvesse um casuísmo, como de fato foi ali factualmente, a verdade é que aquela eleição deveria ser anulada também, porque ela foi contaminada pela abertura dos votos, mas enfim, tolerou-se isso, vamos para frente. Partir daí... Só para aproveitar esse ponto, alguma recriminação, no caso, a atitude do senador Stevenson, que revelou o voto dele? Não, absolutamente, porque ali houve uma licença poética, digamos assim, para quem quisesse revelar seu voto, o seu próprio voto, jamais o voto de outro, e aí eu vou falar do segundo processo, o fizesse tranquilamente e aconteceu a eleição legitimamente, a segunda votação, inclusive totalmente legítima, presidência do Senado completamente legítima, presidente Davi Alcolumbre empossado legitimamente. A segunda coisa é relacionada... inclusive um exemplo que eu quero dar.
haveria gente que poderia estar, digamos, mantendo o sigilo do voto em função do próprio partido. Imagine, no meu caso, né, as pessoas inferem que você não revelou seu voto e então votou no Renan. Por quê? Não necessariamente. Né? Eu poderia estar justamente querendo fazer o contrário e não ser recriminado. Né? A senadora Zenaide, por exemplo, tinha um elemento do partido dela, que ela tinha acabado de se filiar, o PROS, que era o presidente que tinha o candidato Collor, né? O ex-presidente Collor, que ela pode ter querido também não votar nele. Nós não temos que revelar o voto justamente porque quando o senador está neste tipo de eleição, que não é deliberativa e sim preparatória para os trabalhos, ele é um eleitor. Ele é um eleitor, ele age como eleitor. E como todo eleitor, ele tem direito ao voto secreto. Muito bem, dito isso, vamos para a anulação da eleição. A primeira eleição foi anulada ou anulável por 2 problemas, não apenas um. O primeiro, evidentemente, o surgimento de uma cédula, duas cédulas fora do envelope, com ou não 2 rubricas, tá para se averiguar isso. 2 votos para o Renan. E 2 votos a mais. Aliás, 1 voto a mais, porque um estava fora do envelope, o outro estava abraçadinho nesse, votos iguais, né? E colocados fora do envelope. Isso imediatamente anulava o processo. Na hora que saiu isso, o pessoal separou essas 2 cédulas, mas já anulava o processo de cara. Porque já houve uma contaminação pelo fato do voto não ter sido dado da forma certa. Aquele envelope é justamente para esconder as rubricas, para que você, como num jogo de baralho, não marque as costas da carta e depois saiba de quem é aquele voto. Tudo isso, veja bem, em cima do primeiro princípio que nós falamos que é dourado, que está acima de tudo, que é o sigilo do voto para não haver pressão em cima do parlamentar. Pressão, retaliação, coação, constrangimento, etc., de outros poderes ou de pessoas dos partidos, etc. Então, o sistema é esse. Quando se verificou essa existência de um voto a mais e toda aquela coisa estranha, imediatamente os escrutinadores se reuniram ali atrás e, por votação 5-4, decidiram que, ao invés de apenas anular aquelas 2 cédulas, faríamos a votação de novo. Houve, inclusive, um processo que está fora dos vídeos de consulta aos próprios candidatos. Eu mesmo fiz parte desse processo. A senadora do PSL, que estava comigo, mais ou menos ali comandando o processo dos escrutinadores, desceu, foi falar com o candidato... Eu acompanhei a sessão, você teve um momento que desce eu desço, vou falar da mesa e vai conversar com o candidato Renan, através do candidato do senador Eduardo Braga, do Amazonas, que estava ao lado dele, e fui falar com o atual presidente Davi Alcolumbre, fui falar com os 2 principais candidatos, com o candidato a mim, e ela foi falar com o candidato Regufe, o candidato Major Olímpio, né, e candidato Collor. Então nós nos dividimos, falamos com 6 candidatos, não me lembro se tinha mais algum, mas enfim, consultamos todos. Mas abriu mão. Abriu mão, não estava participando do processo mais. E aí eles todos disseram, não tem problema, todos nós somos favoráveis a fazer a nova eleição. Então, voltamos para lá para cima, dizendo, olha, os candidatos também estão de acordo com a nova eleição, vamos fazer a nova eleição. É aí que o presidente... Bom, primeiro tem aquele episódio que é para marcar, alguns disseram assim, pô, você é inexperiente, você não viu o que ia falar no microfone. Claro que eu sabia que tinha um microfone lapela, até porque alguns minutos antes o presidente, você gostou desse episódio, ele falou que ia dar uma mijadinha, né? Vou dar uma mijadinha, saiu, foi ao banheiro. Aquilo vazou, a gente riu, falou ali naquela hora, então todo mundo sabia que tinha uma lapela no cara. Quando ele diz, está decretado o assunto, acabou a polêmica, nós vamos fazer nova eleição, eu venho e falo para ele destruir as células, aquelas que estavam ali perto e as outras que estavam embaixo. Porque já tinha havido essa deliberação também, pelo cara que está do meu lado, que é o secretário da mesa. Mas para muita gente pareceu que... rasga logo, Só que antes tinha havido um episódio que ainda agravou a situação, que é o seguinte, ele abriu o voto. Ele, um pouquinho antes, que não está naquele vídeo que viralizou, ele pega e abre o voto. Eu até olho para o lado, assim, como quem não quer ver, mas outras pessoas viram, né? E ele viu. Os 2 votos em Renan. Então, foi fotografado, inclusive. Foi fotografado. Jornalistas da grande imprensa. Isto é a confirmação da anulação do primeiro processo, porque aí sim, não só tinha 2 cédulas a mais, isso já anulava o processo, como ainda por cima alguém, não interessa se é o presidente ou não, um outro senador, abriu o voto de uma outra pessoa. Tá, mas para muita gente houve uma fraude, inclusive para alguns senadores, não era o caso de guardar toda aquela votação, não, porque... inclusive as cédulas que geraram vou explicar o problema. Isso. Perfeito.
é razoável pensar isso. Mas aquele papel ali, daquele jeito e tal. Senadores de lá, os colegas. Exato. Só que na hora houve a deliberação sobre isso também. Falou-se sobre isso. A gente guarda o material, joga num saco, faz o quê? Era a pior solução. Diante do que a gente tinha acabado de assistir, com cédulas novas rubricadas ali na mesa à frente de todos, com filmagem, com tudo isso. Tirar aquele material, botar num saco e deixar sabe-se lá onde. Porque, por exemplo, ninguém se preocupou em saber o que aconteceu com as cédulas que ficaram lá depois. Será que os votos... Alguém deve ter, inclusive, acessado aquelas cédulas, porque depois fica aquela comemoração e tal. O que fizeram com aquela papelada? Né? Pode ter contagem de votos ali e tal, tudo isso. Não interessa mais que já tinha ganho. Mas veja, o descuido com aquele material em cima da mesa poderia levar que alguém, ou até o próprio fraudador, recolocasse, reutilizasse algum tipo de papel daqueles, as próprias cédulas. Então foi decidido que era para... Inclusive tem uns lá que gritam, incinera tudo, tudo. Lá não dava para tocar fogo. Claro que ninguém ia tocar fogo ali. O que era para fazer era picotar aquilo ali. Como ele estava com duas na mão, ele mesmo picotou umas e as outras foram picotadas numa máquina que estava chegando. Isso. Não havia outra solução. Como é que se investiga? Destruiu prova. Não. Porque tudo, absolutamente tudo, foi filmado, não só pela mídia em geral, como pelo próprio Senado. E é isso que está sendo feito agora, uma investigação, até por determinação do presidente eleito, Davi Alcolumbre, de apuração desse momento da fraude. E vou dizer a você uma coisa, a investigação vai ser muito mais conclusiva pelo ato das pessoas votando, inclusive é o momento que as pessoas botam o voto na urna, porque vai dar para ver o voto que não está no envelope, né? Então vai dar para localizar facilmente quem já foi localizado? Não, ainda não saiu oficialmente isso não. O que eu vi, eu tenho que guardar para mim. Assim, o senador danadinho. Né? E outra coisa, os escrutinadores falharam. Não falharam. Porque eles justamente foram os escrutinadores que deram o grito de que havia aquele voto a mais ali. Então, se houve uma ação subreptícia ao colocar o voto na urna, não houve falha nenhuma dos escrutinadores na hora de detectar aquela fraude imediatamente antes da contagem. Não foi nem depois da contagem, antes da contagem. Outra polêmica envolvendo o senador João Paulo Pratos foi a questão da CPI de Brumadinho, né? Depois da tragédia lá em Minas Gerais, o Senado se movimentou em torno da CPI, ela foi assinada. E a imprensa noticiou que, por determinação do Partido dos Trabalhadores, o senador que havia assinado a CPI teria que retirar a assinatura. Afinal, você tirou ou não tirou? Essa aí é a fake news típica, né? Que alguém ouviu dizer, não ouviu dizer, inventou, concluiu, né? E o que aconteceu? Simplesmente o senador Otto é nosso colega ali, eu já tenho uma relação boa com ele. Veio num almoço e disse, olha, tem aqui uma CPI que eu estou propondo, etc, etc. E aí eu disse, olha, vou assinar e tal. E logo em seguida veio uma outra CPI, mesmo assunto. Logo em seguida aparece outra pessoa no gabinete, mais outra CPI. Aí eu vou numa reunião do Grupo Rural lá, aparece uma quarta CPI, nesse caso uma CPMI, né, com deputados, porque esse ato era deputados lá na Câmara dos Deputados. Aí eu disse, opa, peraí, vamos segurar toda a análise por 24 horas, de sexta para segunda, para a gente analisar com a minha equipe qual é a CPI que vai vingar, né? Porque não pode ter 4 CPI sobre a mesma coisa e a gente assinar as 4. Parece uma apelativa, né? Então, liguei para o senador Otto, olha, espera aí, porque eu vou ver aqui quais são... Inclusive ele concordou, ele disse, realmente, eu acho que a nossa CPI vai se juntar com essa CPMI, que é com a Câmara. Ok, na segunda-feira... disseram para mim, olha, vai vingar essa do senador Otto no Senado, que é especificamente sobre Brumadinho, investigação do caso em si, e essa CPMI com os deputados, que será sobre mineração em geral, as regras, licenciamentos, etc. Mais amplo. Aí eu disse, então tá aqui, confirmada a primeira e vou assinar a segunda. Imediatamente tirei uma foto lá, peguei as duas CPIs. Faz o menor sentido, Jorge, você sabe. Fiz uma coluna aqui sobre sustentabilidade durante, 5 anos. 5, 6 anos. Imagine se eu vou ser contra uma investigação num acidente como esse. Aí disseram, o PT mandou, você tirou porque o PT mandou para proteger o Pimentel. O governador Pimentel... Fernando Pimentel foi governador de Minas Gerais do PT. Agora. 4 anos agora. Saiu agora para o Zema. E essa barragem tem décadas ali existentes, com inclusive vários processos sucessivos de licenciamento e monitoramento nos governos de Aécio e nos governos de a CPI, Anastasia. Quer dizer, tanto para pegar no Senado todo mundo. como a mista,
conta com suas assinaturas. Assinadíssimas. E assim, 24 horas depois, se você contar como horas úteis, né? Então, passou só o fim de semana, mas em meio a isso tudo apareceu essa polêmica toda de que eu tinha sido reprimido pelo PT para assinar. Tanto que o senador Paulo Rocha assinou também. Quer dizer, não tem nexo nenhum isso aí. Senador Jean Paul Prats, a governadora Fátima Bezerra reuniu a bancada não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também tem se reunido em Brasília já, e apresentou uma pauta com vários assuntos econômicos que serão votados tanto na Câmara como no Senado e que tem forte apelo na busca por recursos extras. Isso. O senhor poderia resumir os apelos da governadora? E recursos extras esses que ela já se comprometeu a serem usados prioritariamente para pagar aquelas folhas atrasadas, 13º, etc. Que a dívida é grande, né? Que consiste basicamente, o principal deles é a questão da cessão onerosa, né? Que é um dinheiro maior, né? Que poderia resultar aí da venda desses ativos lindeiros aos blocos da cessão onerosa da Petrobras. A cessão onerosa, aquele processo de capitalização da Petrobras, em que o governo passou uma área do pré-sal para ela furou sem risco, etc. Só para explicar para o nosso ouvinte, o contrato assinado em 2010 permite que a Petrobras negocie cerca de 5 bilhões de barris de petróleo. Acima desse valor, o excedente vai ser vendido em leilão. Em leilão, que vai ser realizado ainda, e esse dinheiro vai não só para a União, mas também para os estados. E a discussão é essa. Né? Na regra geral, iria só para os estados produtores, aquela coisa típica do setor de petróleo. Mas todo mundo quer um pedacinho agora. É que todos os estados querem, os municípios também querem, pelas regras do FPE e do FPM, algum pedaço disso aí. O que, para nós, tem um sentido, e aí para quem é mais militante da esquerda, dizer, mas agora a defesa da venda do pré-sal, não é isso. É que, na verdade, o recurso do pré-sal é exatamente estratégico nesse sentido. Ele pode ser utilizado parcimoniosamente para cobrir situações excepcionais. Nesse caso, qual é a situação excepcional? Os estados, em suas administrações anteriores, várias, não só uma, inclusive o Rio de Janeiro é o exemplo mais emblemático disso, se afundaram em benefícios fiscais perdulários. Foram dar benefício fiscal até para a banca de jornal. Você acabou de anunciar agora de manhã, ou ontem, ou na semana passada, que o próprio CT do Flamengo lá tinha incentivo fiscal. Né, que tinha problemas, na Folha hoje. Tinha problemas de corpo bombeiro, etc. Então, assim, é uma perdularidade. Eu acho engraçado quando critica a situação aí, Brumadinho, que a gente falou, o cara caindo de pau lá com o negócio de CPI. São algumas pessoas que defendem, inclusive, o licenciamento licencioso ambiental. Pessoas que chamam ambientalistas de xiita quando fala de barragem, de licença, de monitoramento ambiental. Então, é preciso que a gente vá para um meio caminho nessas histórias. Então, aí. Há um entendimento da bancada de ajudar a governadora nesse momento. Claro, com independente certeza. de legenda, de função, toda a bancada está unida nesse processo. Nós, inclusive, para falar também de pautas positivas, desde o início aqui do mandato, já tivemos uma sequência muito positiva que eu quero depois até comentar aqui, tanto para o Rio Grande do Norte quanto pautas nacionais, mas uma delas é levantar a questão do ICMS da geração de energia, que a gente falou aqui já durante 2 ou 3 anos atrás, que é a gente começar a ter ICMS da geração de energia, isso. Inclusive eólica, que nós exportamos eólica, hoje. Solar. Eólica, solar, todas elas. Nós estamos já com o apoio total da bancada. A bancada inteira, em peso, unanimemente aprova essa luta. É uma luta grande, porque isso vai pegar a conta São Paulo, alguns estados poderosos, mas nós vamos ter ao nosso lado também estados novos, que são os novos geradores de energia, como Piauí, Ceará, nós mesmos aqui. Estados do Sul, né? Estados do Sul, estados do Centro-Oeste, que geram com biomassa e pequenas centrais hidrelétricas. Então, hoje, a massa de estados que geram energia e exportam é muito maior do que bancadas, né? Do que em 88, quando isso foi invertido a favor de São Paulo, que era o grande consumidor. Qual é o absurdo? São Paulo produz uma boneca de plástico, um produto industrializado, etc., recebe o ICMS por ter produzido aquilo. E por gastar energia para produzir aquilo, ele recebe também. Quer dizer, ele usa a energia, recebe o ICMS, produz produto industrializado, recebe o ICMS também, porque o ICMS da energia é no estado que consome energia. E mais absurdo ainda, quando você deixa um prédio inteiro aceso na Avenida Paulista, o governador de São Paulo ri. Nosso tempo está acabando, infelizmente, senador, mas eu queria lhe perguntar sobre a produção de petróleo no Rio Grande do Norte, que ficou claro na semana passada, através de entrevista do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, de que essa produção refinas, essa operação do petróleo aqui no Rio Grande do Norte, não interessa tanto a Petrobras hoje.
o interesse da Petrobras é pressão. Ficou claro na entrevista dele na semana passada. Eu queria sua opinião a respeito disso. Se não é o momento, inclusive, da Petrobras negociar a operação aqui no Rio Grande do Norte. Isso já está em andamento faz tempo, mas é diferente. Uma coisa é negociar campos maduros, marginais, em lotes, em pedaços, para empresas regionais, locais, de Mossoró, Dependência, Alto Rodrigues, etc., Área Branca, Guamaré. Mas está falando agora na operação total. Aí eu já tenho reservas. Aí eu já vejo, produção e refino. Aí eu já vejo com grandes reservas. A saída da Petrobras definitivamente do Rio Grande do Norte, mesmo vendendo para outra empresa, primeiro, gera um problema de domínio privado das operações todas, de uma vez. Então não sei se seria uma coisa favorável. Mas é uma ideia do atual presidente, né? Mas aí há que se ponderar várias coisas. Inclusive eu estive, e eu queria falar um pouco dessa agenda positiva, com o ministro de Minas e Energia, o Almirante Bento, 2 horas de hoje, por 2 horas. Aliás, eu já estive com 3 ministros do governo Bolsonaro conversando sobre o Rio Grande do Norte, né? O ministro Canuto, o ministro de Ciência e Tecnologia, astronauta Marcos Pontes, e o ministro Bento, que eu estive com ele e com a minha equipe, e ele com a equipe dele toda. E falamos sobre isso, sobre a importância de desenvolvimento da indústria regional, das indústrias e das empresas locais, e não fazer uma venda, por exemplo, de ativos que venha um canadense ou uma empresa do Rio de Janeiro ou de São Paulo e compre tudo aqui e continuemos com problemas de decadência de produção e decadência de compras locais. Então isso tem que ser muito bem pensado, porque hoje a produção de petróleo no Rio Grande do Norte, dos campos terrestres da Bahia, ela é mais importante do ponto de vista socioeconômico local do que propriamente do ponto de vista da produção brasileira, que é enormemente muito maior. Então não tem tanta importância percentualmente na produção brasileira. Tem importância em ficar na região para gerar emprego, para gerar renda e para gerar trabalho seguro e confortável para quem trabalha. E empreendedorismo para quem quer empreender. Então é isso aí. Tem um tempinho aqui para a pauta? Rapidíssimo. Intercedemos junto à tributação nesse período. Renovação de isenção de ICMS para barcos pesqueiros. Discutimos os incentivos do setor salineiro, já fortemente. Que é uma questão em tela hoje. Porto Ilha, logística terrestre, logística ferroviária potencial, condições de trabalho e mercado. Interlocução com as cidades, já começamos discussões em Bom Jesus, Guamaré, Parelhas, cidades diferentes, sobre o potencial e vocação das cidades para a gente, nosso programa de apoio à revitalização econômica sustentável de municípios, que a gente vai ter no mandato. Interlocução com o Tribunal Superior do Trabalho, com o TCE, clubes de futebol, lei de incentivo. Interlocução com a Embaixada da França para a questão de trazer um voo para cá, turismo, infraestrutura nas cidades médias, núcleo agrário da Câmara do Senado, pesca artesanal, seguro defeso. Já nos mobilizamos para revisões e reformas nas barragens de Pataxó e Passagem das Traíras, que é urgente. E nacionalmente articulamos, como eu disse, o ICMS da geração de energia, Frente de Biocombustíveis. Fui convidado para ser vice-presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, captação de apoio de projeto de lei de ICMS da geração de energia, bancos e mercados financeiros, democratização, agricultura familiar, 2 CPIs assinadas, como a gente já falou, mineração e Brumadinho, e a instalação de painéis solares nos canais do São Francisco. Nós vamos entregar essa proposta agora para o ministro Canuto na visita que ele vai fazer quarta-feira à governadora. É isso aí. Eu queria agradecer a presença. E a renovação do empréstimo do Banco Mundial, que foi feita antes de assumir o mandato com Fátima lá em Brasília em dezembro. Pois junto com assumir o mandato de Fátima e também o costume de estourar o tempo aqui das entrevistas. Tem que manter a tradição. Eu tô sentindo que você vai dar continuidade mesmo ao mandato de fato. Obrigado, Jean Paul, um abraço, entrevista aqui no Jornal 96. Olha, você acompanhou no jornal, o governo prepara a defesa para justificar benefício abaixo do salário mínimo com a reforma da Previdência. Produção de petróleo no Rio Grande do Norte não está no foco de investimentos da Petrobras. PM, Polícia Militar, termina com festa de facção no Planalto e prende 2. Coordenador do Detran de Mossoró é baleado durante assalto. América goleia o Açu e promove reviravolta, supera a ABC e tem vantagem na decisão do primeiro turno. Tudo isso você acompanhou no Jornal 96. Tenhamos todos um bom dia. Vem aí o padre Francisco Fernandes com Fé na Vida. Eu volto amanhã com o Jornal 96.